O tema é o assédio moral e assédio sexual, especificamente nos ambientes de trabalho. Esse tema é um tema que já vem sendo amplamente discutido, debatido, e não quero aqui, nesse vídeo, fazer uma descrição daquilo que você já sabe. Entretanto, para fins de padronização de nomenclatura e de conceitos, nós precisamos entender que o assédio é esse ato de insistência repetida e intensa que coloca, em risco a liberdade do outro. Então, o que não é o assédio moral? O assédio moral não é a divergência, o assédio moral não é a cobrança, o assédio moral não é a decisão de um chefe sem necessariamente ter ouvido a opinião do seu liderado ou subordinado. Isso não é assédio moral. Assédio moral é necessariamente quando você de maneira continuada e você coloca outra situação vexatória, de humilhação ali e de maneira repetida e de maneira intensa. Já o assédio sexual ele é caracterizado justamente por essa manifestação de intenção, onde a intenção do assediador ignora qualquer consentimento da outra parte, buscando sempre impor a sua vontade. E o que é essa vontade? Essa vontade é a própria satisfação sexual, a satisfação dos seus desejos. Pois então, o que nós temos aí entre o assédio moral e sexual, uma pequena diferença na natureza do feito é a intenção. No assédio moral, a intenção do assediador geralmente é subjugar o outro, ter o outro como seu, de uma postura de subserviência, de plena obediência. E ainda, não só isso, às vezes também a intenção dele é apenas de reafirmação, demonstração pública de poder, satisfação do seu próprio ego, autoestima, vaidade. Ele sente ali prazer, sente alegria em diminuir o outro ou colocar o outro em situação vexatória. Também é caracterizado dessa forma. Diga-se de passagem, essa característica da pessoa que sente prazer em ver a outra no estado de humilhação, ela é uma característica psicopatológica, principalmente vista em casos de psicopatia. Pois bem, no assédio sexual, então, ainda fazendo aqui um contraponto, o objetivo é ele mesmo, a satisfação dos seus desejos, é a manifestação do hedonismo no teto, sendo o hedonismo aquele estilo de vida onde o seu comportamento ele é justificado para satisfação das suas emoções, maximizar a felicidade, minimizar a dor. O objetivo é a própria pessoa. Bem, talvez você já tenha ouvido sobre isso. O ponto que nós temos pesquisado e debatido em seminários, tanto universidade quanto empresa, é justamente quais são as causas que levam a pessoa a cometer o assédio moral e sexual. Quais são as causas? E ainda, hoje nós temos uma série de estratégias, metodologias prevencionistas. Como evitar? E depois que acontece, é possível reinserir tanto o assediador quanto o assediado no mesmo ambiente de trabalho? É possível ter uma harmonização? Como que isso acontece? Bem, de antemão, preciso deixar claro que por modelos e padrões de vídeos para a internet, precisamos fazer vídeos mais objetivos, curtos. Então, a única coisa que eu posso prometer é que, em hipótese alguma, aqui iremos esgotar o assunto. Qualquer tentativa de esgotar o assunto gravando um vídeo curto seria necessariamente uma visão reducionista de um tema tão complexo, tão importante e que vem gerando tantos prejuízos e danos materiais, danos à saúde das pessoas envolvidas, danos à reputação das empresas envolvidas e todas as pessoas envolvidas nesse tipo de ato, do assédio moral e sexual. Então, assim, nós temos várias causas e origens, mas eu queria aqui fazer uma pequena reflexão, depois nós vamos gravando outros vídeos também, dando uma abordagem mais completa. Ponto interessante, como ponto assim inicial de causa do assédio moral. Uma causa, é a mais visível e a mais clara e de maneira equivocada utilizada como uma única causa, que é a questão moral. Fulano cometeu o assédio porque tem mau caráter.
sua régua moral, ética, ela foi corrompida. Ele acha isso normal, tá? Então nós temos uma primeira causa aí, que é a questão moral. Existem casos que nós temos como causa principal uma moral que não está coadunada com um sistema de valores da empresa? Com certeza, com certeza. Se fosse só essa causa, nós estaríamos assim muito tranquilos quanto às ações prevencionistas e os cuidados necessários. Porque qual o remédio para esse tipo de causa? Basta então você ter de maneira continuada, insistente, intensa, uma política de treinamento com os valores morais aceitos naquela empresa. Ou seja, a parte ética aqui na empresa, para manutenção da harmonia, para uma convivência harmônica, nós aqui pedimos que os colaboradores se comportem dessa maneira. Você vem elencando ali toda a manifestação comportamental que tem como base valores e crenças. Então, essa é a primeira causa, moral. Não é só essa. E a moral, essa é a primeira causa. A régua moral, sistema moral. E aonde nasce esse sistema moral corrompido? Ele vem da educação da pessoa. Pode ser da sua casa e pode ser do ambiente que ele foi criado e foi desenvolvido. Há uma forte influência dos pais na formação moral, tá? Do indivíduo. Ele foi criado num orfanato, ele foi criado pelos avós, foi criado por um tio. Né? Há uma influência intensa, moral, uma herança de crenças e valores que formam o sistema moral desse indivíduo. Isso influencia diretamente no meio do trabalho. Perceba o seguinte, vamos aqui falar do assédio sexual. O assédio sexual. Analisa a seguinte frase afirmativa. Uma pessoa chega no meio do trabalho e fala para a outra: você está cada dia mais bonito, bonita. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de conhecer você melhor. Gostaria de jantar comigo? Hoje, de maneira rasa, de maneira especulativa, essa frase tem sido interpretada como um assédio sexual. Veja, quando o denunciador gosta dessa pessoa, quando o denunciador se sente bem, sente lisonjeado, ele não faz uma denúncia. Quando a pessoa já tem rusga, já há uma certa resistência em relação a essa pessoa que fez essa afirmativa, aí há uma denúncia de assédio sexual. Aonde entra o cortejo? É proibido cortejar? É proibido cortejar no ambiente de trabalho? Ora, o cortejo faz parte da história da humanidade. O cortejo está dentro de uma inclinação, impulso sexual, biológico, atração de uma pessoa pela outra. Portanto, o cortejo é, digamos assim, o único meio de você viabilizar alguma relação. Tem que ter um início, não é verdade? Então, esse início que precisa ser repensado. Ora, nessa afirmativa, um elogio. Aí a pergunta vem, foi respeitoso ou não? Isso precisa ser avaliado. Nesse caso, se a pessoa fala assim, não, eu não gostei disso aí, eu gostaria que você, por favor, evitasse ficar me elogiando que eu não gosto. Ok, não caracterizou nenhum tipo de assédio, não houve insistência, houve uma manifestação, ele publicitou ali uma intenção e a outra pessoa emitiu a sua opinião. Se sim, ok, podemos agendar para então jantar, sair. Se não, a insistência pode caracterizar sim o assédio sexual. Tanto a insistência quanto a forma e a natureza da abordagem podem caracterizar o assédio sexual. Mas é fato, nós precisamos também entender que há muitas ideologias concorrendo nesse tema.